Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre Fluminense, Atlético Mineiro e Hulk. Dá para cravar que a negociação entre os clubes e o atacante não está encerrada. Mesmo depois do Hulk garantindo que fica até dezembro de 2026, é possível garantir que Hulk, Fluminense e Atlético seguem negociando. Nas últimas horas, o representante do Fluminense entrou em contato com o acionista do Galo, demonstrando a intenção de comprar o jogador. O Flu não quer gastar nem longe os 60 milhões de reais da multa rescisória. O Atlético Mineiro sabe que o Hulk não vale 60 milhões de reais porque tem 39 anos de idade e está no último ano de seu contrato. A tendência é de uma negociação bem mais barata que essa, mas o Atlético precisa encontrar um número que seja satisfatório. Importante registrar que o Sampaoli não conta com o Hulk, cujo salário gira na casa dos 2 milhões e 200 mil reais por mês. Mas abrir mão de um ídolo do tamanho do Hulk sem compensação financeira certamente pegaria bastante mal para os acionistas atleticanos. Repito, negociações em andamento, não dá para descartar a possibilidade de um acordo. Olha só, vamos falar então de mercado da bola do Atlético que vai aquecendo aos poucos. Então vamos por partes. Eu falei de 3 reforços praticamente fechados. São eles, né? A gente já tem o Renan Lodge, que inclusive teve o nome publicado no BID, tá fora desses reforços, tá, gente? Ô, Henrique, só explicar aqui, minha esposa já mandou mensagem. Não, amor, é outra coisa, é uma fonte aqui, uma informação, viu? É informação que o Henrique André tá mostrando aqui. Também. É informação, aqui Rapaz, só trabalhamos com informação. É isso aí, Thiago. Olha só, então vamos lá. Alan Minda, né, que é um jogador de 22 anos, melhor dizendo, equatoriano. Ele estava no futebol belga, é o meia, e chega hoje em Confins, na madrugada de hoje para amanhã, meia-noite, chegando em Confins. Então, o equatoriano Alan Minda, que é um ponta-direita, ciscador, muito bem recomendado ao Atlético, e é mais um reforço para o técnico Jorge Sampaoli. Outra situação, volante Michael, campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians, 28 anos, ele que estava emprestado ao Corinthians desde 2022 pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia, agora vai mudar de casa por mais um empréstimo de 3 anos também, só que com o Atlético. Curiosidade, viu, Thiago? Cunhado do Lianco, é casado com a irmã do Lianco e tem também o sogro, né, o pai do Lianco, como o seu empresário. Então, Michael também acertado com o Atlético, previsão que chegue hoje a Belo Horizonte para fazer exames médicos e depois assinar contrato. Vitor Hugo, meio-campista que pertence ao Flamengo, tem empréstimo com o Santos até 31 de julho, mas já há uma negociação muito avançada entre Atlético e Flamengo para que o Vitor Hugo, jogador de 21 anos, também seja reforço para o Galo nesta temporada. E vamos lá, eu falei de outro na pauta, Thiago, informação exclusiva da Itatiaia sobre Ángel Preciado, lateral direito de 27 anos, equatoriano. Ele está no Sparta Praga da República Tcheca, Thiago, e as conversas estão avançando e o Atlético está animado com um desfecho feliz dessa história também para reforçar a lateral direita. Cabe lembrar que o Saravia não teve o contrato renovado e neste momento o Atlético só tem o Natanael na posição. Jogador de seleção equatoriana, vem também bem recomendado, mas esse assunto ainda, o martelo não foi fechado, mas está avançando aos poucos, viu, Thiago? Outro gringo é um de 22 anos, é o Lucas Assad, meia da Laú, da Universidade de Chile, que o Jorge Sampaoli conhece muito bem, né? Por lá ele foi campeão da Copa Sul-Americana, tem muita identificação e esse meia, o Atlético também tem boas expectativas para que seja reforço para o Sampaoli. Vamos por partes. Acho que a primeira boa notícia é o fato do mercado do Atlético estar esquentando, né? Nós tivemos aqui dias mais lentos, mais modorrentos, né? Em que o mercado do Galo estava só lá no Renan Lodge. Agora vão aparecendo outros nomes, aparecendo nomes inclusive para posições importantes, super carentes desse elenco, como é o caso do Preciado para lateral direito. Então acho que esse aí já é um ponto super positivo. Outro ponto que eu acho que a gente tem que destacar,
Você falava aí do Atlético estar apostando em jogadores mais novos. Eu acho que esse é um ponto positivo. A gente já falava desde o final de 2025 de uma necessidade do Atlético de rejuvenescer o seu elenco, né? De trazer atletas mais novos, pensando ali a médio e longo prazo. Atletas, inclusive, com isso que você citava há pouco, essa fome, essa vontade de construir uma carreira, de fazer o seu nome, de evoluir. Então, acho que esse processo de rejuvenescer o elenco é um bom caminho que o Atlético está percorrendo. Essa questão de trazer ali jogadores chilenos, jogadores equatorianos, enfim, o Sampaoli tem um conhecimento muito grande do mercado sul-americano. E o Atlético, a gente sabe, tem lá suas limitações financeiras. Então, às vezes, ir por esses mercados periféricos pode ser uma boa alternativa. Você encontra bons valores, às vezes por preços mais acessíveis, do que você buscar jogadores brasileiros ou até ir na Europa, né? Aí você fala de jogadores bem mais caros, até mesmo repatriar, né? Jogadores brasileiros que estão lá no futebol europeu. Aí você fala de cifras muito maiores. E o Sampaoli tem essa característica, né? Conhece muito do futebol sul-americano. Agora, pra gente falar especialmente dos nomes, o Preciado tem uma diferença do Assad, do Minda. Ele é um jogador mais experiente, mais consolidado. O Preciado é um jogador de seleção, é um titular absoluto. É um cara que tem muitos jogos na sua carreira, tem uma minutagem muito alta, é um cara que já, como disse o Henrique, né, já teve disputas com o Messi, um cara que na Copa América, se eu não me engano, a última edição, chegou a figurar ali entre os melhores da sua posição. O Preciado é um jogador que já foi ali especulado, inclusive, para ir jogar na Premier League. É um lateral direito que é muito conhecido pela sua capacidade ofensiva, chega à linha de fundo, apoia mais. Então, esse é o Preciado, já tem 27 anos, chega com uma certa experiência, é um cara que eu vejo que chega para ser titular, para tomar conta ali da posição, muito mais experiente, muito mais rodado, e vejo como mais qualificado do que o Natanael, que é o cara que o Atlético tem para a posição neste momento. O Lucas Assad tem 21 anos, agora 22, né? Ele é tratado como uma joia lá do futebol chileno. É aquele 10 clássico, né? Tem a capacidade de jogar como um meia central, muita movimentação, é um jogador também que busca o jogo pelo lado do campo, principalmente ali buscando aquela diagonal, né, centralizando. Já jogou também como um segundo atacante, flutuando ali atrás de um centroavante. É um jogador muito interessante, já foi especulado inclusive outras vezes no futebol brasileiro. O Atlético por vezes sente falta, né, tem a carência desse cara mais criativo para pensar o jogo. E o Minda, a gente já vinha falando, né, esse cara do 1 contra 1, agudo pelo lado do campo. O Del Valle tem essa característica de revelar esses jogadores de velocidade, de explosão. Acho que pode ajudar o Atlético. Joga mais pelo lado direito, que é um lado que o Atlético tem essa carência no seu setor ofensivo, já que Dudu e também o Coelho jogam mais pela esquerda. O Vitor Hugo está lá emprestado no Santos. Sampaoli já o elogiou várias vezes quando estava no Flamengo. Joga como um segundo homem de meio campo, dá dinamismo ali na bola, se aproxima também para finalizar. O Atlético vai tendo muitas opções para o seu meio-campo, ali do segundo homem para frente, né? A gente ainda ressalta aqui a necessidade desse primeiro volante, que o Maicon pode ser, mas seria ali uma coisa mais improvisada, mas ali pensando ali transição ofensiva, de carregar a bola, de qualificar um pouco mais o passe, o Vitor Hugo também podia ser uma opção nesse sentido. Então, fiz aqui uma geral sobre todos esses reforços aí especulados pelo Atlético nesse momento. Ô, Thiago, é um mercado diferente de um clube que precisa fazer diferente. O Atlético não pode fazer o mesmo que fez nos últimos anos, porque o Atlético precisa mudar o perfil do seu elenco. Nós terminamos o ano passado e temos que ser coerentes, dizendo que o Atlético estava com um time envelhecido. Se o Atlético estava com um time envelhecido, o Atlético precisa rejuvenescer o seu elenco. E não vai rejuvenescer o elenco contratando medalhão. Você vai rejuvenescer o elenco contratando jogadores mais jovens, jogadores que têm um potencial grande para crescer, para explodir e para dar os dois retornos que o Atlético precisa. O Atlético precisa do retorno técnico e o Atlético precisa do retorno financeiro. Futebol não é sustentável contratando apenas jogador em fim de carreira. Time que só contrata jogador que foi para a Europa, encheu o bolso,
ganhou a vida e que volta para encerrar a carreira, raramente dá certo um clube, não estou dizendo um time, né, de uma temporada, estou dizendo de um clube. Raramente dá certo com jogadores apenas com esse perfil. Você pode ter alguns jogadores com esse perfil e eles são importantes. Quer um exemplo disso? O Hulk é um dos maiores ídolos da história do Atlético e é um jogador desse perfil. Um cara que construiu a carreira no exterior, ganhou muito dinheiro, construiu uma história belíssima lá fora e voltou aqui para coroar a sua trajetória, entregando tecnicamente e muito ao clube. Mas você não pode ter um elenco só com jogadores desse perfil. Você precisa ter o cara novo, o cara jovem, que vai te entregar tecnicamente por 1, 2, 3 temporadas e que você vai fazer dinheiro vendendo esse cara para o futebol do exterior. E aí, para você ter esse tipo de jogador, você precisa buscar o jogador ali com 20, 21, 22 anos. Para esse cara ter 2 grandes temporadas e ser vendido para o futebol europeu. Não existe prato de comida grátis. Pega aí o Palmeiras, que é o time que mais fez negociações nos últimos anos, e vê quantos jogadores o Palmeiras revelou e quantos jogadores jovens o Palmeiras contratou e revendeu. Pega o Flamengo e vê quantos jogadores o Flamengo revelou e quantos jogadores o Flamengo vendeu. O Atlético vem de uma crise grave dos anos anteriores na sua categoria de base. Então o Atlético precisa, nesse momento, até a sua categoria de base, superar ali. Desculpa, Thiago. Até superar essa transição de jogadores ali com sub-17, sub-20 e essa turma chegar, o Atlético precisa contratar jogadores com esse perfil de 21, 22, 23 anos para serem jogadores com capacidade técnica de entrega e também jogadores com capacidade de uma negociação futura. Então eu concordo com a análise da Nath quando ela diz que o Atlético muda o perfil do ano passado e nós mesmos criticamos isso no ano passado. O Atlético termina uma Copa Sul-Americana com 4 atacantes que estavam acima dos 30 anos, né? Uma média ali de 33 anos no ataque. E o Atlético termina o Campeonato Brasileiro sendo criticado por isso. Então, não adianta a gente terminar um ano criticando o ano do Atlético por estar com um elenco envelhecido e quando o Atlético busca fazer diferente, a gente também criticar. Então, eu acho que está certo o Atlético quando tenta mudar o seu perfil para algo que é mais sustentável no futebol e principalmente buscando jogadores que são boas revelações do futebol sul-americano, como a gente tem visto o Flamengo fazendo, o Palmeiras fazendo. É esse o caminho natural do futebol brasileiro. Chegou a hora de conquistar o seu GWM com as melhores condições do ano. Aproveite taxa 0 em 36 vezes, valorização do seu usado na troca, taxa 0 e o seu seminovo valendo mais. A tecnologia, o desempenho e a inovação que te levam mais longe. Bamac GWM, Racha, Pampulha e Contagem. Consulte condições, desacelere, seu bem maior é a vida. E só para encerrar, Thiago, concordo também com a fala da Nath e do Marques. Talvez as grandes contratações para o Atlético investir pesado sejam as contratações de um grande atacante, um fazedor de gols, um camisa 9, porque essa contratação o Atlético gastou muito ano passado, que foi o Júnior, o Júnior que não deu certo, né? Que veio do Botafogo. E o Júnior Santos, obrigado, estava com o Júnior César na cabeça. O Júnior Santos não deu certo. E um grande volante cabeça de área que o Atlético carece também. Então, sejam talvez as 2 contratações que o Atlético precisa investir pesado, contratar jogadores que cheguem para resolver o problema. E essa é a minha expectativa, Thiago. Fala Massa, fechando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela força, pelo vídeo aí anterior. Nossa, vocês deram show. Já deixa o like aí, tá bom, nesse vídeo aí pra dar aquela moral pro canal.
Fiquem à vontade também para deixar sua opinião em relação a tudo aí, tá bom? Para quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Esse canal aqui é do Galão, para anunciar para vocês todos os dias aqui, sempre de domingo a domingo, para você ficar sempre bem informado de tudo que acontece dentro do clube, tá bom? Então, aqui fica o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação, que é importante para toda vez que a gente lançar uma notícia, vocês serem avisados pelo YouTube, tá bom? Fiquem à vontade para deixar a sua opinião em relação ao que vocês viram aí no vídeo, tá? No espaço de comentário do canal. Lembrando que a participação de vocês também ajuda demais o canal a crescer, tá? Então fiquem à vontade que o canal aqui é pra vocês. A gente faz de tudo aqui pra manter vocês sempre bem informados. Vou ficando por aqui, tá bom? Um forte abraço. E assim que surgir notícia, a gente volta aqui e coloca pra vocês, tá bom? Valeu, Massá.